O regime jurídico da reabilitação urbana. A reabilitação urbana assume-se hoje como uma componente indispensável da política das cidades e da política de habitação. Nela convergem os objetivos da requalificação e revitalização das cidades, em particular das suas áreas mais degradadas, e de qualificação do parque habitacional, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável das cidades e a garantia para todos de uma habitação condigna. A prossecução de políticas de reabilitação urbana assume-se por isso como uma vertente prioritária das políticas de intervenção urbanística. A sua promoção é essencial para a qualidade de vida das cidades e para potenciar uma melhor integração entre os diversos atores sociais e económicos. Neste contexto, o objetivo central que se pretendeu atingir com o regime jurídico da reabilitação urbana foi não só proceder a um enquadramento normativo da reabilitação urbana, mas fazê-lo colocando a tónica ao nível da estratégia, do programa, do procedimento e da execução. Os desafios. O regime jurídico da reabilitação urbana surge da necessidade de encontrar soluções para 5 grandes desafios que se colocam neste domínio. Articular atribuições públicas e deveres privados. No âmbito da reabilitação urbana é importante definir os termos da articulação do dever de reabilitação dos edifícios que incumbe principalmente aos privados, com a responsabilidade de qualificar e modernizar o espaço, os equipamentos e as infraestruturas das áreas urbanas a reabilitar, que é uma responsabilidade principalmente pública. Coordenar atores e ações. Pretendeu-se com este regime jurídico garantir uma efetiva complementaridade e coordenação entre os diversos atores, concentrando recursos através da integração das várias ações que cada operação de reabilitação urbana compreende. Liberdade de atuação. Um dos problemas diagnosticados que se pretende debelar respeita à rigidez das formas de atuação e de gestão de intervenções relacionadas com a reabilitação urbana. Neste domínio é importante garantir a possibilidade de diversificação dos modelos de gestão, abrindo novas possibilidades de intervenção dos proprietários e de outros parceiros privados. Agilização do controle prévio de operações urbanísticas. Um dos motivos pelos quais a reabilitação urbana tem enfrentado dificuldades na sua implementação relaciona-se com a carga burocrática que rodeia o controle prévio das operações urbanísticas necessárias a essa mesma reabilitação. No seguimento do esforço realizado quando a revisão do regime jurídico da urbanização e da edificação, pretendeu-se criar mecanismos que agilizem os procedimentos de controle prévio das operações urbanísticas de reabilitação. Confluência de interesses. É essencial de uma forma definitiva não encarar a reabilitação urbana como um foro de conflito entre as entidades públicas e os proprietários, mas sem, com esta postura, se deixar de atribuir a cada um o seu papel neste domínio de uma perspectiva equilibrada e justa. Mas vejamos os aspectos e conceitos essenciais deste regime jurídico. Área de reabilitação urbana. A identificação da área a submeter a este regime específico deve partir de um exercício diagnóstico de conhecimento da realidade que permita reconhecer a necessidade de promoção da reabilitação e, consequentemente, definir a intensidade e os objetivos da intervenção. Com este objetivo, associa-se à delimitação das áreas de intervenção, as chamadas áreas de reabilitação urbana, a definição pelo município dos objetivos da reabilitação urbana da área delimitada e dos meios adequados para a sua prossecução. Não se trata apenas da reabilitação de edifícios, mas antes da reabilitação de edifícios em função do conjunto edificado. É importante reafirmar a integração das matérias relacionadas com a reabilitação urbana na esfera de atribuições dos municípios, enquanto parte integrante das suas atribuições no domínio do urbanismo. Assim, um ato de delimitação da área de reabilitação urbana é da competência da Assembleia Municipal, em instrumento próprio, ou por via da aprovação de um plano de pormenor de reabilitação urbana. A delimitação de uma área de reabilitação urbana implica a determinação dos objetivos e da estratégia da intervenção, sendo este também um momento da definição do tipo de operação da reabilitação urbana a realizar e da escolha da entidade gestora. Saliente-se que todas estas escolhas são realizadas pela Assembleia Municipal. Operações de reabilitação urbana. O presente regime jurídico de reabilitação urbana estrutura as intervenções de reabilitação com base em 2 conceitos fundamentais. O conceito de área de reabilitação urbana, que já aludimos, e o conceito de operação de reabilitação urbana, correspondente à estruturação concreta das intervenções a efetuar no interior da respectiva área de reabilitação urbana. Tipos de operação de reabilitação urbana. Com efeito numa lógica de flexibilidade e com vista a possibilitar uma mais adequada resposta em face dos diversos casos concretos verificados, opta-se por permitir a realização de 2 tipos distintos de operação de reabilitação urbana.
No primeiro caso, designado por Operação de Reabilitação Urbana Simples, está-se perante uma operação essencialmente dirigida à reabilitação do edificado, sem prejuízo da abordagem integrada que unifica o conceito da Operação de Reabilitação Urbana. No segundo caso, designado por Operação de Reabilitação Urbana Sistemática, é acentuada a vertente integrada da intervenção, dirigindo-se à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, com o objetivo de requalificar e revitalizar o tecido urbano. As entidades gestoras. As entidades gestoras das operações de reabilitação urbana podem corresponder ao próprio município ou entidades do setor empresarial local existentes ou a criar. Pretende-se a este nível permitir aos municípios a liberdade necessária na estruturação das entidades que serão responsáveis pela realização da operação de reabilitação urbana. No primeiro nível da decisão, o município deve aferir as necessidades ao nível da estrutura, podendo optar, nos casos mais simples, pela prossecução direta, mesmo que através de um departamento ou serviço municipal especialmente criado para o efeito da operação de reabilitação urbana. Nos casos em que a operação de reabilitação urbana se revelar mais complexa, o município pode optar por cometer a promoção da operação de reabilitação urbana a entidades de natureza empresarial, incluídas no setor empresarial local. Em qualquer caso, cabe ao município, sempre que não promova diretamente a gestão da operação de reabilitação urbana, determinar os poderes da entidade gestora por via do Instituto da Delegação de Poderes, sendo certo que se presume, caso a entidade gestora revista a qualidade de sociedade de reabilitação urbana e o município nada estabeleça em contrário, a delegação imediata de determinados poderes. Modelos de execução. O papel dos intervenientes públicos na promoção, condução e coordenação das medidas necessárias à reabilitação urbana é um vetor fulcral no regime jurídico de reabilitação urbana, mas não deixa de se destacar o dever de reabilitação dos edifícios ou frações que impende sobre os respectivos proprietários. A este respeito é devidamente enquadrado o papel dos diversos atores públicos e privados na prossecução das tarefas de reabilitação urbana. De modo a envolver particulares neste domínio, permite às entidades gestoras o recurso a parcerias com entidades privadas, as quais podem ser estruturadas de várias formas, desde a concessão da reabilitação urbana à administração conjunta entre entidade gestora e proprietários. É fulcral que a reabilitação urbana não divorcie a administração dos cidadãos interessados, nomeadamente dos proprietários, e que permita a adoção da abordagem mais adequada a cada caso concreto. Os planos de pormenor de reabilitação urbana. Especialmente relevante no regime jurídico da reabilitação urbana é a regulação dos planos de pormenor de reabilitação urbana, já previstos no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, às necessidades e exigências específicas de áreas urbanas carentes de reabilitação. No entanto, é preciso deixar claro que o plano de pormenor da reabilitação não é um elemento indispensável à promoção da operação de reabilitação urbana, sendo um instrumento de elaboração facultativa que apenas deve ser adotado nos casos em que é necessário alterar o regime de uso do solo. Controle de operações urbanísticas. Também o controle de operações urbanísticas realizadas em áreas de reabilitação urbana é objeto de um conjunto de regras especiais consagradas no regime jurídico da reabilitação urbana. Destaca-se neste aspecto a possibilidade de delegação daqueles poderes por parte dos municípios nas entidades gestoras, expressa ou tacitamente, nomeadamente no que concerne ao licenciamento e à comunicação prévia de operações urbanísticas e ainda relativamente à autorização da utilização de edifícios. Associados a estes poderes, as entidades gestoras de natureza empresarial podem ainda proceder em nome e em representação do município à cobrança das taxas e à recepção das cedências e compensações que, porventura, estejam associadas a operações urbanísticas promovidas na área de reabilitação urbana. Instrumentos de execução. No que respeita aos instrumentos de política urbanística, procurou-se reunir as diversas figuras que se encontravam dispersas na legislação em vigor, agrupando-se os mecanismos essenciais à materialização das escolhas públicas em matéria de reabilitação. A raiz do regime jurídico da reabilitação urbana assenta num novo tipo de ato administrativo que se quer típico das operações de reabilitação urbana, designado obrigação de reabilitar, pelo qual a entidade gestora pode impor ao proprietário de um edifício ou fração a obrigação de o reabilitar, determinando a realização e o prazo para a conclusão das obras ou trabalhos necessários à restituição das suas características de desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva. Especialmente inovador no atual quadro jurídico nacional, embora recuperando um instituto com tradições antigas na legislação urbanística portuguesa,
É um mecanismo da venda forçada de imóveis, que obriga os proprietários que não realizem as obras e trabalhos ordenados à sua alienação em asta pública, permitindo assim a sua substituição por outros que, sem prejuízo da sua utilidade particular, estejam na disponibilidade de realizar as obras de reabilitação em causa. É este o desenho do novo edifício jurídico da reabilitação urbana em Portugal, que se entende apto a responder aos desafios que a reabilitação urbana nos coloca atualmente.